Em busca de recuperação, o Cruz Maltino se reapresentou no CT Moacir Barbosa e ainda terá 10 dias de preparação para a partida contra o Palmeiras, fora de casa no próximo dia 13 pelo Campeonato Brasileiro. A primeira mudança já aconteceu. O Cruz Maltino acertou a contratação de Felipe Maestro para o cargo de diretor técnico da SAF e deve planejar mais mudanças durante o período da Copa América. O Pedrosa, com o Pedrinho muito à frente desse Vasco, né? Depois de uma goleada histórica, eu vou dizer, eu fiquei muito chateada pelo amigo que eu tenho, que o Pedrinho é, e pelo amor que eu sei que ele sente pelo Vasco. O que isso machucou no coração dele? Porque é uma mistura muito grande ali de um torcedor e um presidente, né? Que é o que o Pedrinho é. E aí, esse movimento que ele faz de trazer o Felipe como diretor, é diretor de futebol, né? Diretor técnico, né? Diretor técnico. Primeiro, o que seria um diretor técnico? Porque o futebol tem hoje um monte de coisa, é coach de não sei o que, é diretor de não sei o que, é CEO, esse coach não, CEO. CEO de não sei o que, de não sei o que. O que seria para o nosso grande público o diretor técnico e o que você acha que pode trazer com a chegada desse Felipe? Vamos o Felipe, lá. que é altamente experiente, que é um cara ele é o maior treinador. campeão da história do Vasco. Não, e além de como atleta e a história dele com o Vasco, tô falando como um treinador. Ele não que ele vai ser treinador, mas essa questão tática e técnica, o Felipe tem muito conhecimento. Vamos lá. A gente tem que lembrar, até a gente trouxe aqui na semana passada, que o Pedrinho não estava interferindo nas coisas do CT. Muito pelo contrário, ele fez uma visita antes do Clássico para poder dar um apoio ali, passar uma palavra, porque já jogou esse Clássico diversas vezes, ídolo do Vasco. Porém, depois do 6-1, as coisas realmente estremeceram. Então ele começou a tomar mais à frente do futebol do Vasco da Gama. Começou a participar do CT praticamente todo dia. Agora implantou o Felipe como diretor técnico. O que é o diretor técnico? É aquele elo entre o grupo e também a diretoria. Além dele participar ali, conversar internamente com alguns jogadores, dar algumas dicas, porque, repito, Felipe é o maior campeão da história do Vasco, é um ídolo do Vasco. Só não sei se realmente ele vai mudar alguma coisa, porque o Vasco hoje não precisa só do Felipe. O Vasco precisa de jogador, a não ser que o Felipe vai entrar em campo, porque aí realmente ele ajudaria muito o Vasco da Gama. Mas assim, o Vasco precisa de contratação. Não adianta achar que o Felipe vai mudar alguma coisa, que isso é extremamente crucial para o Vasco da Gama. Eu acho que a presença dele ajuda. Porém, o Vasco precisa de atleta. O Vasco não pode pensar só em contratar o Felipe Coutinho. O Vasco precisa contratar 3, 4 jogadores. E isso está na responsabilidade do Pedrinho, que hoje tem essa liminar de comando da SAF. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Independentemente de contratar ou não, eu tô em dúvida com alguns personagens que estão lá, mas não estão servindo. Sim. Por exemplo, estava tomando meu café da manhã com meu marido e eu falando, eu via que ele não estava prestando atenção no que eu dizia. Algo muito comum, né? Não sei se vocês passam por isso nas residências de vocês aí do outro lado. Até que eu disse, se você está prestando atenção, ele falou, sim, mas quero que você faça uma coisa. Eu disse o quê? Pergunte ao Pedrosa por que o Medel não joga. O assunto era outra coisa. Por isso que eu converso com a parede lá em casa. Por que o Medel não joga, Lucas Pedrosa? Eu vou mandar um abraço pro Juninho, porque essa pergunta é muito pertinente. Primeiramente, o processo de fritura que aconteceu do Medel, eu tava de férias aqui, e eu não sei se vocês acompanharam, mas... Existiu esse processo? Óbvio, é óbvio. Claro e cristalino. Por quê? O Medel é um cara que ganha um alto salário dentro do Vasco da Gama. Quando ele chegou lá no meio do ano passado, ele foi o primeiro cara a chegar, antes mesmo do Ramon Dias. Então você contratar um jogador do calibre que ele tem,
craque mundial, no sentido da posição dele, campeão, jogou em grandes times na Europa, é um jogador que custa caro. Então, ninguém obrigou o Vasco da Gama a assinar o contrato com o Medel. Foi o Vasco da Gama que bateu na porta do Medel e falou assim, Medel, a gente quer assinar um contrato com você, é isso aqui. Assinou? Beleza. Aí depois que o Medel teve um problema familiar lá com a mãe dele, infelizmente ele ficou com a mãe, ficou 2 semanas fora, aí ele voltou, o Vasco tomou aquela goleada de 4-0, Ramon Dias saiu, e o Medel era um representante, sim, da comissão técnica dentro de campo, era um líder, era um capitão. Começaram a pipocar notícias do ano passado de que o Medel tinha tido problemas com alguns garotos jovens do Vasco da Gama. Começaram a pipocar 4, 5 notícias de veículos diferentes num processo de fritura do Medel, claramente, para que o Medel saísse do Vasco e abrisse espaço na folha salarial. Eu acho um completo absurdo, porque, repito aqui, o Medel foi um cara que você pode ter as suas desavenças, que ele pode ter tido seus problemas, mas ele sempre honrou a camisa do Vasco da Gama. E a zaga do Vasco no ano passado só foi acertada quando o Medel chegou, tomou a faixa de capitão e o Vasco conseguiu voltar a ser o Vasco que a gente esperava que fosse naquele ano. E nessa temporada, se você for pegar os números, o Vasco toma muito mais gols sem o Medel do que com o Medel. Então, assim, esse processo de fritura pelo alto salário, na minha opinião, é uma postura ridícula do Vasco da Gama, que deveria, se não quer o jogador, senta com o jogador e entra num acordo. E não começa a soltar de forma... talvez maliciosa, algumas informações de coisa do ano passado, há mais de um ano, para queimar o Medel junto com a torcida e queimar o Medel, tirar o clima dele dentro do elenco. Ainda bem que o Medel é tão profissional e tão grande na profissão dele, que ele falou, não, eu não vou sair não, eu vou manter aqui, eu espero que o Álvaro Pacheco me observe, para quem sabe ele me utilizar. E eu espero muito que o Medel volte a ser utilizado no Vasco da Gama, porque ele é um cara que traz atenção ao time, ele é um cara que tem cobrança, e eu prefiro muito mais quem tem cobrança do que quem fica... e não fala nada, e aí usa a faixa de capitão sem ter nenhum tipo de expressão, aí só aparece nos momentos bons. Então, assim, eu prefiro muito mais o Medel, que é um craque mundial, que jogou Copa do Mundo, que é campeão de Copa América, do que um cara que não consegue ter a expressão pro Vasco da Gama. E eu acho um absurdo, repito aqui, o processo de fritura que foi feito com esse jogador.